O coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a ser preso após a divulgação de áudios em que ele relatava que foi coagido pela Polícia Federal a confirmar uma narrativa em sua delação premiada. Após a divulgação dos áudios, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização de um novo depoimento, aparentemente de ofício, e após o depoimento, Mauro Cid voltou a ser preso por suposto descumprimento de medidas cautelares e suposta obstrução de justiça. Diversos parlamentares e cidadãos se manifestaram sobre a prisão pelas redes sociais. O deputado Marcel Van Hatten disse: Alexandre de Moraes confirma teor dos áudios de Mauro Cid. A lei é ele. Não gostou das verdades que foram expostas a público e mandou prendê-lo de novo. O senador Eduardo Girão disse: numa semana em que um diretor da Polícia Federal vai ao Senado e revela que dezenas de milhares de pessoas são monitoradas por suas opiniões políticas e, diante do áudio do senhor Mauro Cid, um grupo de senadores vai propor uma CPI para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF a cargo da Polícia Federal. O relato do ex-ajudante de ordens do governo anterior é muito grave e parece ser mais crível ainda devido à espontaneidade por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto. Mauro Cid imputa crimes de constrangimento ilegal, falsidade ideológica, prevaricação e abuso de autoridade à Polícia Federal sob o comando do Supremo. Em bom português, ele afirmou que há intimidações com o objetivo de confirmar uma narrativa política. E fica a pergunta: por que um mesmo delegado faz os interrogatórios? Não houve distribuição ou é designado? Os interrogatórios são dirigidos? Os fatos precisam ser cabalmente investigados para confirmar ou desconfirmar as acusações. A apuração é possível, já que todo depoimento precisa ter sido gravado por força de lei. Não cabe ao próprio STF investigar a si próprio e não haveria a mínima isenção para isso. É uma tarefa que deve ser feita pela Casa Revisora da República, que tem prerrogativa constitucional e pode aplicar as devidas consequências, se cabíveis. O Senado não pode se furtar à sua missão institucional no ano do seu bicentenário. É preciso ter a coragem para defender e fazer o que é certo. Essa CPI é necessária para passar a limpo os abusos que o STF é acusado de cometer e que poderia macular também a imagem de uma instituição bastante acreditada pelos brasileiros como a Polícia Federal. É para proteger as nossas instituições e o Brasil que precisamos buscar a verdade. Paz e bem. O senador Carlos Portinho compartilhou o texto do senador Girão e disse: num estado policialesco, primeiro prendem ou vice-versa, e deixam preso até confessar o que querem ouvir, além dos prazos legais ou não, sem observar o devido processo legal. Isso ocorre aonde? O deputado Daniel Freitas afirmou: Cid foi preso de novo. As informações que ele disse no áudio vazado ontem serão averiguadas? Afinal, houve coação e tortura psicológica por parte das autoridades ou Cid mentiu? O prenderam novamente e ainda não sabemos se é porque ele mente ou justamente porque ele diz a verdade. O deputado Sóstenes Cavalcante exclamou: preso após prestar depoimento ao STF. Teria Alexandre de Moraes confirmado o teor dos áudios de Mauro Cid? A lei é ele, manda prender e manda soltar. O mandado de prisão preventiva contra o tenente Mauro Cid foi expedido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas Ferreira perguntou: a prisão do Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo do áudio dele? O deputado Coronel Meira disse: nos áudios vazados não havia qualquer indício de crime por parte de Cid.
mas ainda assim feriu de morte a narrativa de legalidade, escancarou a hipocrisia de ministros que afirmavam de forma taxativa que a Operação Lava Jato se utilizava de para arrancar delações. O deputado Cabo Gilberto Silva afirmou: Cid é preso novamente. Crime? Criticou Alexandre e o método da Polícia Federal num áudio vazado. Em uma democracia relativa, é assim que as coisas acontecem. O ex-deputado Deltan Dallagnol disse: Mauro Cid preso. Como adiantei hoje para a revista Veja, quando se fala nos mais altos poderes da República, a corda arrebenta para o lado mais fraco. O ex-deputado também publicou uma postagem com fatos relativos ao caso. Fatos: 1. Alexandre de Moraes e o STF não são competentes para processar e julgar todos esses casos. Nenhum dos investigados tem foro privilegiado. 2. Mauro Cid ficou mais de 4 meses preso sem denúncia. A prisão dele foi alongada, abusiva e ilegal. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Todas as prisões preventivas eram acompanhadas de denúncia no prazo legal, no máximo de 40 dias. Mauro Cid fez delação premiada enquanto estava preso ilegalmente sem denúncia. 80% dos acordos na Lava Jato foram feitos com os colaboradores soltos. As 2 delações premiadas, homologadas por Alexandre de Moraes no Supremo, de Mauro Cid e de Rony Lessa, foram fechadas com réus presos. A taxa de delações feitas com réus presos por Moraes no Supremo é de 100%. O STF acusa a Lava Jato do que ela não fez e do que o próprio STF faz. Pouco depois da prisão, Dallagnol publicou: Mauro Cid volta a ser preso ilegalmente. Já cumpre prisão de mais de 5 meses sem acusação criminal, quando o máximo é 40 dias, o que foi sempre estritamente respeitado na Lava Jato. Se não há os 2 requisitos para denunciar, prova da existência do crime mais indícios de autoria, não tem os requisitos para prender. Prova da existência de crime mais indícios de autoria, mais um dentre 4 situações legais que mostram que a liberdade constitui um risco à sociedade, como destruição de provas. Assim, a duração da prisão ilegal sem acusação formal mostra que foi preso para delatar. O retorno à prisão adiciona uma nova evidência da ilegalidade da prisão. Por que ontem não havia os requisitos da preventiva e hoje existem? O que mudou, senão o enfraquecimento da própria delação? Contudo, isso não é requisito de preventiva. Qual das 4 situações legais que justificam a preventiva não estava presente ontem e surgiu de ontem para hoje? Mas a acusação de irregularidades praticadas pela Polícia Federal e pelo STF pode ser considerada obstrução de investigações? Se assim fosse, Lula tinha que estar preso durante toda a Lava Jato. Além disso, e se a acusação for verdadeira? No mínimo, deveria ser confirmada a falsidade da alegação numa investigação por órgão imparcial. Contudo, o Supremo segue sendo Supremo, colocando-se acima da lei. O Supremo pode tudo. A escritora Cláudia Wild disse: após a divulgação dos áudios de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, em que relata a coação sofrida por parte da Polícia Federal e de Alexandre de Moraes para fazer uma delação sob medida, ele foi ouvido hoje pelo STF. Após a oitiva, Cid foi novamente preso. Pouco antes, ela havia comentado: os áudios de Mauro Cid que foram divulgados são muito naturais no contexto de disfuncionalidade atual do nosso ordenamento jurídico, que foi esquartejado. Apesar da mídia ter dito que as revelações pouco surpreendentes são ataques à Polícia Federal e Alexandre de Moraes, elas mostram o andar da carruagem na democracia pujante do Brasil.
O deputado estadual Lucas Pavanato disse: vazou o áudio do Mauro Cid dizendo que foi constrangido pela Polícia Federal para confirmar coisas que não aconteceram. O STF abriu uma investigação para apurar os abusos? Não, Mauro Cid foi preso por falar. Em nome da democracia, praticam a ditadura. O deputado Coronel Crisóstomo disse: atenção, veja o que está acontecendo no Brasil. O deputado estadual Fred Rodrigues apontou: na semana em que um diretor da Polícia Federal admite que a instituição é usada para monitorar e deter críticos do governo e do STF, o diretor-geral representa contra um preso que denuncia estar sendo vítima de perseguição. Na nova democracia brasileira, só é admitido ser perseguido e aceitar ser perseguido. Reclame e será mais perseguido ainda para provarem que não perseguem ninguém. O deputado Marco Feliciano descreveu: ontem, se não colaboro, irão me prender. Hoje, foi preso. O vereador Ramiro Rosário ironizou: Mauro Cid acaba de ser preso por ordens de Alexandre de Moraes após seu depoimento na sede da Polícia Federal. Segundo o ministro, ele teria obstruído a justiça com seu áudio. Pelo jeito, era verdadeiro. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 32 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use PIX, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor: neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento.
Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF. Já invadiram o prédio do Congresso Nacional. E não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem. Não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido, falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal. Não, jamais. Mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal,
no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja, desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra...